Olá a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia desse lado. Hoje vamos continuar aqui a analisar a Agenda 2030 da ONU, hoje passando para um novo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o sexto. Então vamos ver quais é que são os planos da ONU, como é que querem colocar certas metas em prática nos próximos anos e como é que nós nos podemos prevenir da melhor maneira. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, hoje, começando aqui a falar no sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o sexto ODS, aqui da ONU, é água potável e saneamento. E aquilo que a ONU pretende aqui é assegurar que todas as pessoas tenham acesso à água potável segura e acessível e a saneamento adequado. Então, como é que querem colocar isto em prática? Temos aqui várias medidas. Primeiro de tudo, construir ou reconstruir infraestruturas hídricas e de saneamento, ou seja, de tratamento de água. Para isto, o que é necessário? Sistemas de distribuição e estações de tratamento, para além de barragens e canais, ou seja, outras infraestruturas aqui para fazem parte, né, daqui do plano da ONU, daquilo que se trata de construção hídrica, e quais é que é os problemas aqui que trazem este tipo de infraestruturas. Podem destruir ecossistemas, nomeadamente aqui falando de barragens, canais artificiais, ou seja, podem aqui afetar espécies aquáticas, comunidades mais dentro do ecossistema em que fazem a dita obra. E depois temos aqui como segundo ponto, à semelhança também de outros ODS que nós já vimos, investimento em tecnologias e reuso de água ou dessalinização também da água. Ou seja, tentar fazer com que a água, como recurso, nós consigamos aproveitá-la da melhor forma. Ou seja, dessalinizar a água do mar, por exemplo, e a água que nós utilizamos no dia a dia, tentar reutilizá-la também. Então, o que é que isto traz a nós, ao cidadão comum? Então, isto envolve custos financeiros elevados e não é o maior problema. Em termos de financiamento, nós vamos ver que há aqui outras infraestruturas, outros projetos que custam ainda muito mais dinheiro, mas aqui desta parte de reuse e desalinização da água, custos financeiros elevados, o que pode provocar o quê? Dívidas públicas, ou seja, provoca dívidas públicas que é o contribuinte que paga, ou então até dependência de financiamento externo em casos de países menos desenvolvidos. O que a longo prazo é algo super insustentável, ou seja, esta tentativa de reuso e desalinização da água é mais vista para países já desenvolvidos, mesmo por causa lá, destes problemas de financiamento. E como terceiro ponto que está aqui ligado a este é parcerias multissetoriais e internacionais. Então temos aqui cooperação entre governos, entre o setor privado, sociedade civil e comunidades. E isto, mais uma vez, pode causar conflitos e disputas geopolíticas em casos de, por exemplo, rios aquíferos que passam por vários países, o que é totalmente normal, e nós vemos aqui casos em Portugal em que isso acontece. Muitos dos nossos rios passam por Espanha, às vezes desaguam lá ou provêm de lá, ok? Então este ponto pode gerar aqui alguns conflitos geopolíticos por causa disto. E agora, e não só isto, mas também os próprios fundos de investimento, seja nacionais ou também de ajudas internacionais, podem ser desviados ou mal aplicados em alguns países. E Portugal é um perito neste tipo de casos, originando, lá está, obras não acabadas ou de baixa qualidade. Então temos aqui aumento da dívida nacional ou até mesmo, lá está, da dívida externa. Depois obras aqui, ou seja, o dinheiro que vinha para as obras não foi desviado para tal. Então temos obras que não ficaram acabadas, ou seja, foi um projeto só para dizer que iam fazer alguma coisa, não acabaram por fazer nada. Ou então temos obras, mas depois de baixa qualidade, e depois é necessário que haver manutenção, e depois é preciso, passado poucos anos,
haver uma nova obra por cima daquela, e então isto é um ciclo aqui de gastar dinheiro que nunca mais acaba, ok? E depois temos também, quarto ponto, educação e sensibilização. Isso é algo que, especialmente em Portugal, já existe há muito tempo, tentarem educar sobre o uso racional da água, para usos pessoais, ou seja, tentar que as pessoas poupem e reusem a maior quantidade de água possível. E isto aqui, a ONU e várias organizações tentam puxar esta narrativa quando são as organizações que mais gastam água, por exemplo, na produção agrícola de vários produtos que nós já falámos aqui, de organismos geneticamente modificados, etc. Enquanto nos dizem que não devemos comer carne, pois é insustentável, que a carne gasta muita água. Então temos aqui exatamente o contrário. Aqui a ONU e estas organizações a financiar e a promover empresas que, lá está, esbanjam água, e depois se houver uma crise de água, em que, lá está, a água fica escassa, e depois o problema nunca são essas empresas, é sempre o público, é sempre o cidadão comum, ok? Depois, quinto ponto, temos também políticas públicas e regulação. O que é que a ONU quer aqui fazer? Controlar o acesso de água ao público, aos cidadãos, tornando-a num material precioso, ok? Que era, lá está, vai de acordo um bocado com o ponto anterior que eu estava a falar. Então temos como um exemplo disto, é uma das famílias que nós já falámos, os Rockefeller, que são uma das famílias mais poderosas no mundo em termos de o que é que se passa na atualidade, o que é que vai acontecer no futuro. É uma família que literalmente decide o que é que vai acontecer nos próximos anos. Controlar os cidadãos, a sociedade, ok? Então esta é uma das famílias que possui grande território mundial para controle de água, e uma pessoa em específica também é o Ted Turner, que ele é o primeiro ou segundo maior dono de terras nos Estados Unidos, e terras que não são usadas para plantações, para cultivo, nada disso. Ele possui as terras pelos direitos da água que lá existem, ok? Ou seja, ele consegue controlar para onde é que a água vai, criar aqui um mercado à volta da água que existe naquele terreno, e depois lá está, isto pode cair sobre a população, ok? E para demonstrar isto, tenho aqui um vídeo do Dan Penna a falar exatamente sobre este caso, onde ele explica aqui realmente aquilo que eu acabei de dizer. Vamos ver o vídeo. Water is the next crypto fuck. Water is the next whatever, gold. Really smart guys have been buying, the families like the Rockefellers have been buying up water rights for 100 plus years. There's a reason why Ted Turner, I believe, is either the largest or the second largest landowner in the United States. He's not buying it for the land. He's buying it for the fucking water rights. Why are people so stupid? What has he grown on that fucking land? Nothing. Então, através da água, aqui pessoas como o Ted Turner querem controlar e regular totalmente a utilização da água sobre a população, ok? E vamos então passar ao último ponto aqui deste ODS, estava aqui a verificar se era mesmo o último, exatamente, que é a monitorização da utilização e da qualidade das águas. Tal como nós vimos noutros pontos, a ONU quer monitorizar os avanços, as políticas que eles querem implementar até 2030, e depois lá está, querem monitorizar para ver como é que as coisas andam a correr. Normalmente não significa que é uma evolução ou um benefício daquela área, daquela indústria em específico. Então aqui, o que é que deveria acontecer quando se fala em monitorizar? Analisar a segurança e a qualidade das diferentes águas para o consumo humano, ok? Isto era o que deveria acontecer. E o que é que isto realmente significa? Significa matar as propriedades curadoras da água. Se tu não conheces, podes pesquisar sobre isso. Vários cientistas e biólogos que falam sobre as propriedades curativas da água, ok? E mesmo a memória da água, podes pesquisar sobre isso. E não é ao acaso, não é? Por isso é que a água faz parte do nosso planeta Terra, da maior parte da Terra, faz parte muito do nosso organismo e de vários seres vivos, ok? Então lá está, acredito que também não é por acaso. As coisas da natureza é algo que
é inexplicável, não é? Como é que as coisas funcionam de uma sincronização, uma harmonia tão brilhante. Então lá está, a ONU quer aqui matar estas propriedades curadoras da água com cloro, flúor, nitratos e nitritos, ok? Que são substâncias prejudiciais à saúde humana, especialmente em bebés, ok? E as águas que nós consumimos hoje, seja lá está, da torneira, sejam engarrafadas, que, by the way, engarrafadas quase sempre em plástico, que não é assim que deveria ser, ok? E lá está, tem de haver uma educação sobre isto. Sempre que quiseres comprar uma água e puderes fazer a decisão, escolhe comprar água engarrafada em vidro. Mas pronto, as águas que nós consumimos hoje em dia estão carregadas destas substâncias que eu falei, cloro, flúor, nitratos, nitritos, e lá está, carregadas destes íons, e a ONU e estas organizações não se interessam nada por isto, ok? Então querem monitorizar o estado, a qualidade das águas, mas não se interessam minimamente por isto. E, para além disto, as águas que nós consumimos também possuem um pH baixo, muitas das vezes. O que é que isto significa? Um pH aí por volta dos 5, 5,5, que é uma água ácida, ok? E lá está, isto também não é a melhor opção para a saúde humana, pois nós sabemos que as águas alcalinas, ou seja, com pH maior do que 7, são aquelas águas que promovem uma melhor regulação intestinal e regulação do corpo, ok? E depois nós vemos aqui que, lá está, isto aqui é quase um efeito borboleta, não é? Porque nós começamos, e nós já falámos noutros vídeos, por exemplo, sobre os papéis na saúde humana de metais pesados, como o alumínio e o mercúrio. Então, os próprios metais que nós somos intoxicados diariamente, seja pelo ar, seja pela comida, seja aqui por algumas águas, ok? Estes metais pesados vão fazer com que o nosso pH deixe, ou seja, o nosso corpo, o nosso sangue fique mais ácido, ok? E depois quais é que são os problemas que isto pode trazer? Então, a curto prazo, nós já vimos que existem 1001 casos de crianças diagnosticadas com autismo, e depois, se nós estivermos a falar mais a longo prazo, nós vemos que também os casos de, por exemplo, Alzheimer têm aumentado muito nos últimos anos e décadas. Lá está, aqui falando mais em adultos e idosos, porque é um efeito mais a longo prazo. E sabemos que está relacionado com isto também. Então, estes metais pesados, mercúrio e alumínio, provocam uma diminuição do pH do nosso corpo, do nosso sangue, e isto a longo prazo pode causar doenças, seja cardiovasculares, seja neurológicas, como estamos aqui a ver com o Alzheimer, ok? Então, existe aqui um conjunto de características que a ONU e estas organizações não se preocupam, mas nós, indivíduos, temos de nos preocupar e analisar cada vez mais, porque a água é algo que é um bem essencial à nossa vida, é algo que consumimos todos os dias, e contudo, às vezes não prestamos atenção àquilo que nós estamos a ingerir, estamos a beber, neste caso, ok? Então, tem de haver aqui também uma própria educação sobre esta parte. Por exemplo, nas escolas é algo que pode ser implementado, ser falado, ser discutido em aula. Então, lá está, tenta, sobretudo, beber uma água mais natural possível. Se tu conheceres a fonte da água, onde está a água que estás a ingerir, isso é ótimo. E tens água de montanha, água Serra da Estrela, ok? Isso é ótimo. Depois, em termos de água engarrafada, tenta comprar água engarrafada em vidro, com poucos íons prejudiciais, como nós falámos, cloro, flúor, nitratos, nitritos, e com um pH igual ou maior que 7, ok? Se não perde dessa zona. Ir ao máximo até aos 6, ou seja, o mínimo pH da água para nós ingerirmos, os 6, ok? E lá está, faz uma pesquisa sobre estes tópicos, educa-te, porque lá está, a nossa saúde é super importante. E, por último, por falar em educação e saúde, tu sabias que existe uma empresa cuja função é tornar a vida de qualquer cidadão mais abundante? É verdade. A GIF é uma empresa internacional que se foca em 3 áreas principais: viagens, saúde e educação. Na parte das viagens, podes contar com uma plataforma que te dá em média 35% de desconto em tudo o que seja aluguel de hotéis,
carros, cruzeiros, etc. Na parte da saúde, podes contar com vários produtos de qualidade, com o compromisso de serem 100% naturais. E por último, na parte da educação, vais aprender a gerir e a investir o teu dinheiro da melhor forma, seja de forma manual, semi-automática ou totalmente automática, em que o teu dinheiro está-se a multiplicar independentemente. Vais ter educadores profissionais que te vão ensinar várias áreas, pelo menos 2 vezes por semana, com aulas ao vivo, e ainda te dão acesso direito a compilações de vídeos que te vão ajudar a iniciar e profissionalizar em cada uma das áreas. Para além disto, podes ainda contar com uma comunidade, seja em Portugal, seja em todo o mundo, que já tem alguns anos de experiência e que te podem ajudar da melhor forma no teu processo de evolução. Então, se isto fizer sentido para ti, para te registares na Gifu, podes utilizar o meu link pessoal antoniocedias.gifu.com, e para teres mais informações podes contatar-me pelo Instagram. Então espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. Se sim, partilha também com outra pessoa, talvez esteja a precisar de ouvir uma nova informação. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado por veres, obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.